Caros alunos, vamos falar agora de uma parte muito importante também na preparação do sermão, que é a pesquisa do texto, né? O primeiro passo para o preparo de cada mensagem da série de exposição da Bíblia, nós chamamos de pesquisa, e ela tem 4 passos importantes. Nesse momento você vai tratar da sua dimensão intelectual, claro, cognitiva, mas também a leitura do texto vai fazer muito bem para a sua espiritualidade. É um momento em que você se dedica a entender o texto, e toda vez que a gente lê um texto, a gente tem que ler o texto pensando nele para nosso coração também, para a nossa vida. Então é muito importante pensar nesses 4 passos da pesquisa, não é? O primeiro passo é chamado de familiarização. Ou seja, você vai ler o texto para conhecer melhor, o próprio termo diz. E como é que faz isso? Primeiro é ler o primeiro parágrafo do livro, né? Como nós fizemos lá em Filipenses, aquele parágrafo que é de capítulo 1, versículo 3 a 11, cujo nome Ações de Graças e Súplicas em Favor dos Filipenses. Então agora a leitura vai ter um procedimento, então você vai ler esse parágrafo, cada parágrafo, procurando uma ideia, um tema dominante em cada um deles. Então esse é o primeiro passo. Então você não vai ler todos os parágrafos de uma vez, né? Você vai ler aquele que você pretende pregar, mas se você quiser fazer todos eles, não tem problema, mas o sermão vai ser num parágrafo predicável. Possivelmente o seu parágrafo predicável e perícope é essa da divisão da sua Bíblia, como nós explicamos. Se você der uma olhada, a próprio texto está indicando que o assunto começou no capítulo 1, versículo 3 e terminou no versículo 11. Então, essa leitura, ela tem como função, a primeira leitura da pesquisa tem como função, tem como alvo determinar o tema do parágrafo, né? Então, eu quero convidar vocês depois para pegar o seu livro e dar uma olhada. Então você tem que anotar algumas coisas. Por exemplo, aqui na leitura que você vai fazer, aqui na página 83 do livro, o autor, quando lê o versículo 13, ele encontra alguma coisa que chama a atenção dele. Ele escreve: por tudo que recordo de vós. Paulo está falando de alguma coisa e aí ele diz: por tudo que recordo de vós. No versículo 4 ele anota. Essas anotações você precisa fazer, né? Ler e dizer qual é a coisa que sobressai, qual é a ideia dominante de cada versículo ali. Então, fazendo sempre o versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. E assim sucessivamente. Versículo 9 ele fala que a ideia dominante é: faço estas orações. Vemos claramente que 3 frases falam sobre afeição e 3 sobre oração. Daí então o tema oração intercessória e afeição, ou amor que motiva a intercessão, sai daí, porque são ideias dominantes. Bem, após fazer isso, você vai na familiarização, dentro da própria familiarização, você vai fazer uma coisa que é chamada paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é a construção de um texto segundo o seu entendimento. Mas não é de qualquer maneira que se faz isso. Então, para fazer uma paráfrase, né, um texto escrito ao lado do texto da Bíblia, né, você vai escolher alguns elementos gramaticais. Por exemplo, substantivos e verbos. 2 coisas importantes. Você vai substituir substantivos e substituir verbos por sinônimos. Não é? E você vai depois reescrever o texto com esses sinônimos dos verbos e do substantivo. Então, aqui na página 85 do livro, você tem uma paráfrase
faz parte da familiarização. Palavra difícil. Por exemplo, no versículo 3, Deus é um substantivo. Sinônimos. Precisa escolher, para fazer a paráfrase, você precisa escolher um sinônimo da palavra Deus, que é substantivos importantes. Então, Deus é importante no texto. Aí você pega um sinônimo. Aqui o autor colocou ser supremo. Você pode colocar um outro sinônimo. O verbo importante nesse versículo 3 é dar graças. Ele escolheu dar graças e recordar. Aí ele põe um sinônimo. Agradecer e lembrar. No versículo 4, substantivo importante, ele colocou orações. O sinônimo colocou pedidos. No verbo, ele escolheu fazer súplicas. Fazer súplicas, que é um verbo que tem um substantivo. É um verbo, mas um substantivo. Fazer súplica. Solicitar. Então você, depois, chegando no versículo 11, né? Tem substantivo fruto, aí você tem um sinônimo, ele colocou fruto, de acordo com o texto, resultado. Por exemplo, a ideia de que plantou uma árvore para colher um fruto. Então, o fruto é resultado do plantio. Por aí. E o verbo ser cheio, ele colocou o substantivo, o sinônimo do verbo reprovisionar. E aí sucessivamente. E ele escreve depois, usando esses sinônimos do verbo e esse sinônimo do substantivo, um novo texto, substituindo aquele substantivo do texto pelo que ele colocou como sinônimo. E o verbo do texto, como que ele colocou como sinônimo. E como ficou o texto, que é a paráfrase dele. Ele diz assim, ó: agradeço ao Ser Supremo, especialmente quando me lembro de vocês. Em todos os meus pedidos, sempre solicito a Deus por vocês com prazer, devido à associação de vocês comigo nas boas novas, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6 ele fala assim: estando convicto de que Deus, que começou um bom trabalho em vocês, irá continuá-lo até o dia do julgamento. Por que ele escreveu isso aí? Porque no versículo 6 ele fala boa obra como bom trabalho. Dia de Cristo, dia do julgamento. E ele coloca aqui, ó, no versículo 6, substitui dia de Cristo como dia do julgamento. Ele diz assim: estando convicto de que Deus, que começou um bom trabalho, no texto era boa obra, fará o bom trabalho em vocês, né? Irá continuar até o dia do julgamento, que no texto era o que era dia do julgamento, bom trabalho, dia do julgamento. Ele substitui dia de Cristo por dia do julgamento. Estou certo, ele falou. Convicto, né? Ele fala, estou convicto. Então é assim, substitui os verbos, o substantivo por sinônimo de vocês. Escreve um novo texto. Isso é chamado paráfrase, né? No primeiro passo da pesquisa, procuramos então um tema dominante no parágrafo da pregação, usamos dicionário e fizemos uma paráfrase caseira, a qual poderá ser aperfeiçoada, se necessário, durante o segundo passo da pesquisa de exegese, que nós vamos ver. Em terceiro lugar, o ponto C na paráfrase, aí devemos fazer o terceiro exercício no processo de familiarização. O primeiro é, então, o primeiro passo dessa familiarização é ler os versículos e colocar um tema em cada um. O segundo passo é a paráfrase. E o terceiro passo é o que nós vamos falar. Supomos, nesse ponto, devemos fazer o terceiro exercício. Supomos que o pregador tenha apenas começado uma série de exposições baseadas em Filipenses. Ele quer pregar sua primeira mensagem, mas não sabe ao certo quais devem ser os limites dos versículos de sua primeira mensagem. Deve ele incluir os próximos versículos e aumentar o parágrafo? O que determina exatamente um parágrafo da pregação autônomo? Então, como delimitar o parágrafo? Temos aqui um procedimento simples que deve ser assumido imediatamente. Ou seja, o pregador que tenha lido o livro da Bíblia 5 ou 6 vezes, irá achar isso muito fácil. Esse terceiro exercício deve ser feito na mesma folha da pesquisa de familiarização. Este é o procedimento para a verificação dos limites dos versículos para o parágrafo da pregação. Então, como é que se faz isso? Ele diz, primeiro, escreva o tema do parágrafo, ele deve ser claro, bem claro.
Copie o substantivo e locuções verbais que mais se repetem no parágrafo. Palavras e outras coisas. Leia o parágrafo seguinte e verifique se o tema e os principais substantivos e verbos são frequentemente repetidos. Caso sejam, inclua esse material no texto que você, no texto que você já leu, porque ele também faz parte. Se não, você vai perceber que o assunto seu terminou ali. Ou resumindo, você tem um texto que você está lendo, que você fez todo o trabalho até agora, e você não sabe se termina ali ou não. Posso incluir o versículo seguinte? Por que a pessoa que fez isso aqui não colocou nessa perícope o versículo 12, por exemplo? Né? Ele diz que a divisão é 3 anos. Por que não colocou o versículo 12? Porque ao ler ele percebeu que as palavras evidentes, as palavras mais importantes do texto de 3 a 11, a partir do 12 elas não apareciam, elas surgem novas palavras, novos verbos, um assunto diferente. Significa então que você tem que parar por ali. Então, o parágrafo que você pode usar para pregação começa no versículo 3 e termina no versículo 11. Esse é um exercício muito interessante. E você pode fazer isso usando aqui o exemplo da página 87, que é limites. Na familiarização tem 3 partes. Temas de cada versículo, não é? A paráfrase substituindo verbos e sinônimos, verbos e substantivo, e os limites. Você determinando os limites, você não vai fazer uma pregação que entra dentro de outro texto. Pega parte do texto da perícope seguinte. Por quê? Porque você prestou atenção que determinado assunto importante naquela primeira conjunto de versículos não continua a partir de determinado versículo. Então, até onde ela continua é o parágrafo predicável, é o limite que você pode usar e utilizar para fazer uma mensagem. Numa próxima aula nós vamos falar sobre o esboço analítico, tá bom? Mas eu vou dar um tempo para vocês dar uma olhada nesse texto, entra na sua matéria no curso e verificar isso, tá bom? Não esqueça que esse livro é o livro texto. Prega a palavra. Passos para a pregação expositiva, do Karl Lacker. Se você mandou o endereço, você receberá esse texto. Mas também você vai receber um material que eu preparei no próprio ambiente da disciplina que fala sobre isso, tá bom? Agora, você não precisa usar o texto de Filipenses para fazer esse exercício. Você tem que olhar, perceber como foi feito esse espaço da pesquisa e fazer um texto. Escolhe um texto, escolhe outro livro para você aprender a fazer, tá bom? Boa aula para vocês.